eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do lacconcursos.com.br, e na aula de hoje a gente vai conversar sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, tema bem bacana que faz parte da teoria geral do direito constitucional, teoria geral da Constituição, e a gente conversa nessa aula de hoje sobre aplicabilidade e eficácia de normas constitucionais. A gente vai analisar a teoria da Constituição, parte dela, na verdade, né? Classificação das normas constitucionais segundo a eficácia e aplicabilidade de acordo com a doutrina e de acordo com a jurisprudência. Belezinha? Sussa, tranquilos? Essa é uma das aulas mais importantes que existe dentro do direito constitucional, porque você tem que entender para que serve esse mecanismo de eficácia, para que serve essa classificação, aplicabilidade de normas, qual a importância disso no mundo jurídico, qual a importância disso dentro do direito constitucional, tá bom? E é lógico, qual a importância disso para a sua prova? Só tem uma, cai. E quando cai, é um desespero, porque o pessoal não estuda direito ou não estuda, né? E erram questões muito fáceis, pertinentes à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Você, meu amigão, você, bonitona, não vou mais errar não, tá bom? Vamos lá. Eficácia das normas constitucionais. As normas constitucionais apresentam eficácia que pode ser classificada como eficácia jurídica e eficácia social. Algumas possuem apenas eficácia jurídica, outras possuem eficácia jurídica e social. E qual a diferença? Vamos parar aqui para a gente primeiro entender algumas coisas, né? Olha só, nós temos o seguinte, uma norma, ok? Uma norma. Eu estou colocando norma porque você pode ter aqui a ideia de lei, constituição, medida provisória, enfim, norma de forma geral, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? Toda norma, no nosso ordenamento jurídico, toda norma, ela produz efeito, tá? Produz efeito. Efeito produzido pela norma. A norma foi produzida, foi aprovada pelo Legislativo, sancionada pelo Executivo, ela vai produzir algum efeito. O interessante é observar que tipo de efeito ela produz, né? Então, basicamente, a doutrina reconhece dois efeitos para uma norma, tá? A ideia de efeito, você pode pensar na física. Sim, pode pensar na física. Para toda ação existe uma reação. A reação é, na verdade, um efeito da ação, né? Sem ação eu não vou ter reação. Isso é lógica da física. Então, olha só, se eu tenho uma ação, essa ação vai gerar uma reação. Se eu encosto na parede, se eu bato na parede, isso é uma ação. A reação na parede é devolver a mesma força para mim. Essa reação se chama efeito. Dentro do direito, essa reação se chama efeito. Então, para estudar a eficácia das normas constitucionais, lembre-se daquele conceito da física que diz o seguinte: para toda ação existe uma reação. Quando a gente fala em reação, a ideia de reação dentro do direito, eu vou chamar isso de efeito. Efeito. Então pensa bem, se eu produzo uma norma, a minha norma seria a ação. A minha norma seria a causa original que vai produzir uma reação, que vai produzir, na verdade, um efeito. E o efeito produzido por uma norma, ele é classificado como efeito social ou como efeito jurídico. Social ou jurídico. Então, vamos lá. Esse mecanismo ele é extremamente importante para você entender o que significa efeito de uma norma constitucional. Na verdade, esse mecanismo ele serve para toda e qualquer norma, né? Olha lá. A norma existe, ela produz efeito, que pode ser um efeito social e pode ser um efeito jurídico. Ou, dependendo da norma, ela vai produzir efeito jurídico e social. Na verdade, eu vou até corrigir o que eu falei. A norma existe, ela produz efeito que pode ser só jurídico. Ou ela pode ser jurídico e social. O efeito dela pode ser jurídico e social. Eu não vou ter uma norma com efeito social apenas, tá?
Então vamos lá, por partes, né? Por que é que eu não posso ter uma norma com efeito social? Porque nós estamos dentro do sistema normativo. Se o sistema é normativo, o que prevalece é o direito, o que prevalece são as regras, o que prevalece é o mundo jurídico. Agora, na sua casa, por exemplo, você pode estabelecer uma norma de caráter social. Sim, uma norma de caráter social. Ela não tem cunho jurídico, porque você não é o legislador, você não é o Estado, você não detém competência constitucional para elaborar normas, mas você pode estabelecer uma regra de caráter social, de convívio social na sua casa. Digamos que você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, Guilherme e Gabriela. Aí eu faço uma regra, um combinado com eles. Criançada, assistir televisão só depois que fizer a tarefa. Isso é uma norma, isso é uma regra, mas não é uma norma jurídica, porque eu não sou legislador. Eu fiz um acerto com eles, estabeleci uma regra e disse, ó, TV é só depois de fazer a tarefa. Antes disso não tem TV, não pode ligar. É proibido ligar a TV antes de fazer a tarefa. O efeito dessa regra é meramente social, é meramente familiar, é meramente interpessoal. Ela não tem cunho jurídico porque eu não sou o órgão jurídico. Eu não sou produtor de leis, eu não sou produtor da Constituição, né? Eu estou dentro da minha residência e qual é o efeito dessa norma de cunho puramente social, moral, familiar, paterno, enfim, o nome que você quiser dar? É estabelecer uma regra. A regra é, a TV só é ligada depois que fizer a tarefa. Ponto final, acabou a conversa, né? Como a gente está falando de normas produzidas pelo legislador, eu estou dentro do mundo jurídico. Então, quando o mundo jurídico vomita para nós uma lei nova, essa lei nova vai... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, estou aqui para dar um recado rapidinho. Quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado para o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região, lá de Sergipe 2016? Então acesse lá concurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí, vai se matricular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, repito, o melhor custo-benefício da internet. Por quê? Porque nós temos professores aí de excelência, professores de altíssimo gabarito e, principalmente, nós temos o personal coach. Personal é pessoal e coach é treinador. Então, aqui você estuda em regime de metas. O seu treinador pessoal, todo dia você vai ter uma meta e essa meta vai ser decisiva na sua aprovação. Cumpra com as suas metas de estudos, cumpra com a sua obrigação de fazer as atividades pedagógicas, que você vai ficar competitivo e vai fazer uma grande prova, tá certo? Espero você, um forte abraço. Já esqueceram, você quer o material dessa aula, vai lá no nosso site, baixa lá, clica lá em documentos, faz o download do material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC Concursos. Clique lá.